Todos os anos, os Estados-membros da União Europeia produzem mais de 59,2 milhões de toneladas de desperdício de alimentos, o que corresponde a 132 kg por habitante. Ao nível global, um terço de todos os alimentos produzidos pelo consumo humano é desperdiçado. Há ainda a considerar as emissões de gases de efeito estufa relacionadas ao uso de terras cultiváveis, assim como ao recurso da água doce e a fertilizantes para a produção de alimentos. Observando estas problemáticas, o município de Sintra associa-se novamente à Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, que tem este ano o mote "O desperdício alimentar não tem paladar". Os SMAS de Sintra dão as boas-vindas a todos os presentes à palestra dedicada à temática Combate ao Desperdício Alimentar, Alimentação Saudável e Sustentável. Irá dar início a esta palestra o diretor-delegado dos SMAS de Sintra, Dr. Carlos Vieira, que apresentará em seguida o Sistema de Recolha Seletiva de Biorresíduos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Está tudo bem? É? Ainda bem. Eu tenho que começar aqui com uma pequena cábula, porque tenho que fazer uns agradecimentos e depois a seguir passo à apresentação. Não vos vou maçar muito, está bem? Acho eu. Acho que vocês vão gostar da apresentação e vão se identificar com algumas das coisas que nós vamos falar. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos, à EPAV, nomeadamente a questão da Escola de Hotelaria de Colares, que organizou uma série de workshops e o almoço de desperdício zero que decorreu no Museu da Água e Resíduos e que foi uma iniciativa muito interessante e, portanto, um agradecimento muito especial à EPAV, na pessoa do professor Bruno Gaspar e do José Luís Furtado, a quem agradeço muito a vossa disponibilidade. Uma palavra também para os formadores da EPAV, que estão aqui, o Frederico Graciano e o Jerónimo Silva. Está certo, espero que as cábulas estejam bem. Portanto, agradecer a vossa presença. Agradecer também às escolas que estão presentes hoje por terem vindo aqui ao nosso espaço, ao espaço dos SMAS de Sintra, a Escola Secundária de Santa Maria, o agrupamento de escolas da Gualva Mira Sintra, uma saudação muito especial para a oradora, para a professora Graça Sobral, que certamente vai enriquecer com certeza a nossa palestra, ao seu diretor também, professor Luís Henriques, diretor do agrupamento. Um agradecimento também muito especial à Escola de Recuperação do Património, porque nos está a ajudar com a transmissão e, portanto, para vocês, muito obrigado pela vossa disponibilidade e por estarem aqui hoje. Agradecer também a presença dos trabalhadores dos SMAS, estão aqui muitos diretores dos SMAS de Sintra, obrigado pela presença. E, por fim, agradecer aqui à doutora Raquel Ferreira, que é nutricionista, é da Câmara Municipal de Sintra e que tem sido uma parceira importantíssima no projeto de biorresíduos que eu vos vou mostrar a seguir, que é este. Se isto funcionar. Eu queria vos fazer... Isto acaba por ser... Isto não está no sítio certo. Vocês já estão a ver a apresentação toda, estão a ver? Eu depois passo mais depressa, mas... como em tudo na vida, existem riscos. E eu queria começar por correr aqui um pequeno risco, que era fazer-vos duas perguntas. A primeira era perceber se vocês sabem o que são biorresíduos. Alguém sabe? Tu sabes o que é? Diz lá. Está bem informado, está bem informado. Fabuloso. São os restos da confecção alimentar, os restos dos alimentos que nós podemos reaproveitar e que podemos efetivamente criar e transformar em termos de economia circular ou num novo produto ou então produzir energia. E a segunda pergunta é, muitos de vocês moram em Sintra, certo? Quase todos. Todos mesmo. Quem é que já tem em casa um baldezinho destes com estes sacos verdes? Alguém? Só para nós percebermos se estamos a trabalhar bem ou mal. Quem tem? Quem tem? Sabem o que é? Já vão perceber melhor o que é. Está bem? Alguns. Isto significa que nós temos que trabalhar mais na sensibilização e temos que chegar mais próximo das pessoas e que as pessoas conheçam mais de perto o projeto de recolha seletiva de biorresíduos. Nós iniciamos a recolha, os biorresíduos
passaram a ser obrigatórios, a sua recolha passou a ser obrigatória a 1 de janeiro de 2024. Sintra, em parceria com os outros 3 municípios que fazem parte também da Trata ao Lixo, iniciou este processo, e eu já explico depois um bocadinho melhor, mas iniciou este processo em 2020, em outubro de 2020, com um projeto piloto na freguesia de Rio de Moro, na altura para cerca de 5 mil fogos, cerca de 15 mil habitantes. O projeto é muito fácil de explicar e a forma como funciona também é muito simples e intuitiva. Portanto, vocês podem ver ali, tem ali vários números, mas basicamente o que vocês estão a ver são uns baldes iguais a estes que estão aqui em cima, que este está aqui em cima, tem uns sacos verdes, tudo o que são os restos da confecção alimentar, vocês colocam dentro deste saco verde, fecham o saco verde, colocam dentro do contentor indiferenciado, é o mesmo contentor que sempre existiu na rua, não tem dias nem horas específicas para vocês colocarem, e portanto nós depois fazemos, aquele caminhão que está ali, são os tomates a fazer a recolha e o transporte, levamos até à Trata ao Lixo, naquela central que está ali, que vocês já vão ver também como é que funciona, fazemos a triagem destes sacos verdes e depois valorizamos, como eu vos estava a dizer, ou para produzir energia ou para produzir um novo composto. Isto foram alguns dos materiais que utilizamos na altura para fazer a divulgação do projeto, com algumas mensagens um bocadinho mais intuitivas e que podiam ser, ou achamos na altura que eram interessantes. 5 aspectos muito importantes, ou porque nós consideramos muito importantes neste projeto. A articulação entre as entidades em baixa e em alta. Vou-vos explicar muito rapidamente o que é isto. As entidades em baixa são os municípios como o nosso, como o de Sintra, como o de Cascais, de Oeiras e de Mafra, que fazem a recolha dos resíduos. Depois a entidade em alta é a entidade que faz o tratamento. No nosso caso é a Trata ao Lixo. A maior parte de vocês provavelmente nunca foram, mas é uma boa visita para pedirem aos vossos professores, para fazerem uma visita à Trata ao Lixo, para irem conhecer o sistema que depois vão ver a seguir. Este sistema também tem outra vantagem, é a colocação dos sacos de biorresíduos no indiferenciado, ou seja, que entram com um bocadinho com a terceira frase que está ali, que é o espaço público com o mesmo número de contentores. Ou seja, nós não precisamos de colocar mais contentores na rua, funcionamos com os mesmos que já existiam, e isto tem uma série de mais-valias, nomeadamente a manutenção dos atuais circuitos de recolha, que são mais ou menos os mesmos, e a manutenção dos recursos humanos e materiais. Isto significa que não há acréscimo de custo do lado da entidade em baixa, neste caso dos SMAS de Sintra. Ou seja, é um gesto muito simples e que vocês podem fazer em vossas casas, e o que eu espero é que saiam daqui com muita vontade de aderir a este projeto e que nos ajudem nas vossas famílias a chegar a ter mais braços no ar, de preferência todos. Alguns do acompanhamento que foi feito deste projeto, até em termos de órgãos de comunicação social, aqui foi a SIC, salvo erro, é a SIC. Além disso, depois fizemos algumas candidaturas que são importantes e que nos permitiram financiar também este processo, neste caso a Operação Sintra e os biorresíduos. Em termos de campanhas de sensibilização, aquilo que estávamos a falar há bocadinho, e que precisamos de continuar e de incrementar as campanhas de sensibilização para podermos chegar a todos. Esta campanha que foi lançada nos 4 municípios da Trata ao Lixo, Sintra, Oeiras, Cascais e Mafra, e portanto este design, este layout que está aqui foi utilizado em todo o lado e portanto comum a estes 4 municípios, de maneira a tentar uniformizar a mensagem que passamos e a importância da recolha de biorresíduos. Isto é o composto que é produzido. Se vocês forem ao site da... Malta, agora não vai a sites, não é? Ou vocês vão pouco a sites, não é? Eu é que ainda sou do tempo dos sites. Mas isto falhou. Se forem ao site... se forem ao site da Trata ao Lixo, tem lá uma coisa que é Campo Verde, que vende depois este composto, e em cada um dos sacos, o João estava-me a alertar para isso, em cada um dos sacos que vocês receberam, existe aí uma pequena amostra do que é produzido através dos biorresíduos que nós recolhemos das vossas casas. Depois expandimos este processo em 2021 para mais algumas freguesias do Concelho de Sintra. Isto foi feito de forma faseada, o Concelho de Sintra é muito grande. Para vocês terem uma ideia, estamos a falar de 320 km², estamos a falar de 400 mil pessoas, é o segundo maior município do país em termos de população, e portanto fomos fazendo este projeto de forma faseada. Em 2022, mais algumas freguesias, as que estão ali a ver, foram as que foram sendo contempladas. Depois utilizamos sempre algumas das atividades que são desenvolvidas, seja pela Câmara Municipal, seja pelos SMAS de Sintra, para dinamizarmos esta iniciativa e para a darmos a conhecer. Aqui são alguns exemplos em Sintra, em Almagem do Bispo, em Rio de Moro, em Mem Martins,
de andar na rua a chatear as pessoas um bocadinho. Depois decidimos em outubro, aqui foi um bocadinho mais difícil, houve aqui uma série de pessoas dentro dos SMAS que me queriam cortar o pescoço, mas consegui sobreviver. Antecipamos a data. A data era, como eu vos disse no início, 1 de janeiro de 2024 e, portanto, em Sintra, a recolha de biorresíduos passou a estar disponível para todo o concelho a 1 de outubro de 2022. Este foi um processo um bocadinho difícil, mas que conseguimos concretizar e, portanto, antecipamos em mais de um ano a meta que era necessário alcançar. Aqui apenas algumas comunicações que foram sendo feitas, aqui mais algumas ações de divulgação, aqui na Feira das Mercês. Vocês não conhecem, alguns conhecem, outros não. Um deles sou eu, o outro, aquele senhor ali da direita, é o Walter Januário, é o Presidente da Junta de Freguesia de Algueirão Mãe Martins. O outro senhor que está ali ao meu lado no meio é o Vice-Presidente da Câmara, é o Bruno Parreira. E a outra senhora é a Raquel Amaral, que é a Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Moro. E, portanto, tentamos associar também sempre mais campanhas de divulgação, sempre que podemos, a iniciativas, neste caso a da Feira das Mercês, que é da Câmara Municipal, ali no Mercado de Sintra, com a Helena Diniz, que é uma colaboradora nossa ali em grande destaque, o Dia do Ambiente no Alegro Sintra, e agora tivemos também lá mais uma iniciativa, na Expo Sintra na Terrugem, na Agro Oruil, e decidimos depois, em janeiro de 2023, colocar no tarifário dos SMAS um desconto na fatura, ou seja, quem aderir, isto vocês também podem dizer lá em casa, não se esqueçam, quem aderir tem um desconto de €1 na fatura por mês, já desde 2023. Isto tem-nos ajudado a passar um bocadinho a informação e a permitir que mais pessoas adiram a esta solução. Temos como objetivo, está para ser aprovado o tarifário para 2025, dos SMAS de Sintra, e nesse tarifário temos um desconto não de €1, mas de €2, e portanto vamos duplicar o valor e tentar com isso que mais pessoas possam aderir a esta solução. Em termos de campanhas de divulgação, esta foi das que eu mais gostei. Foi uma campanha que nós fizemos com a CP, onde caracterizamos uma carruagem de um comboio e, portanto, passou a ser o comboio dos biorresíduos, que andou a circular entre Sintra e Lisboa durante uma série de meses, e onde fizemos também uma campanha de sensibilização para que as pessoas pudessem conhecer o projeto. Depois, uma outra área que tem a ver também com os biorresíduos, e aqui um bocadinho também na lógica daquilo que eu falei há bocadinho da Raquel, a recolha de biorresíduos, além desta vertente dos domésticos que eu vos falei agora, dos baldes de 7 litros, que são estes que estão aqui, tem também uma vertente de recolha exclusiva, ou seja, grandes produtores. Estamos a falar, por exemplo, das vossas escolas. Nós não chegamos ainda às escolas todas, estamos em cerca de 20 escolas, onde já fazemos a recolha dos biorresíduos das cantinas. Pretendemos chegar a todas, portanto é um processo que vai ser gradual, mas que é muito interessante porque a produção nessas escolas é muito grande. Aqui alguns exemplos. Claro que não ficamos apenas nas escolas, estamos a falar também, aqui é o exemplo da Escola da Guarda de Queluz, que tem muitas pessoas, como devem calcular, e portanto a produção de biorresíduos é muito grande. No estabelecimento prisional de Sintra, aqui não... Infelizmente as razões não são tão boas, mas tem efetivamente muitas pessoas e, portanto, a produção de biorresíduos também é assinalável. Portanto, tem contentorização própria, tem uma viatura própria que faz aquela recolha, que tem circuito de lavagem associado também a essa recolha. E, portanto, aqui é o exemplo das escolas do concelho e o reforço da frota. Depois, uma terceira vertente na parte dos biorresíduos tem a ver com o Canal Oreca. O Canal Oreca, estamos a falar da restauração, dos cafés. E aqui o exemplo é na Praia das Maçãs, estão a faltar a Aldeia da Praia. As pizzas são boas, quando lá forem aproveitem. A implementação no Canal Oreca é similar àquilo que nós vimos com esta solução, se bem que estamos a falar de uns baldes ligeiramente maiores, porque a produção é maior, mas funciona na mesma com os sacos verdes, e portanto são os sacos verdes maiores também, e portanto esta produção é muito interessante para nós, e portanto estamos também a tentar incrementar cada vez mais este processo, que é a parte da adesão. E aqui é como funciona, já vos falei há bocadinho, portanto o processo é muito simples, colocação dos sacos verdes, dentro dos sacos verdes os restos da confecção alimentar, fechar os sacos verdes,
colocar dentro do contentor indiferenciado e depois nós fazemos o resto. Aqui é só para vocês verem, porque esta parte é interessante. Esta não é a instalação da Trata ao Lixo, é uma instalação de um país do norte da Europa que nós fomos ver, mas é muito similar. Ou seja, vocês veem ali os sacos verdes a passar, há ali um leitor óptico que está a ler aqueles sacos verdes. Infelizmente cá não é assim tão organizadinho, estes sacos vêm um bocadinho mais espalhados e o lixo não vem assim tão direitinho como está aqui neste, mas o efeito é mais ou menos o mesmo. Portanto, depois isto passa nestes corredores e depois mais à frente vocês vão ver os sacos verdes a serem, neste caso por sucção, a serem sugados para depois serem valorizados. Se repararem ali, os sacos verdes vão ser puxados para a esquerda e para a direita. E é assim exatamente que funciona o nosso sistema, é exatamente igual a este. Depois, a partir daqui, os sacos verdes vão separados do resto e depois a seguir é valorizado e transformado em composto. Aqui mais algumas campanhas de sensibilização que temos feito e os indicadores para finalizar. Depois há aqui um videozinho para vocês verem que resume muito melhor aquilo que eu disse até agora do que eu, mas indicadores em outubro de 2024 no setor doméstico. Já temos cerca de 75 mil pessoas no setor doméstico a utilizarem os sacos verdes. Estamos a falar, tendo em conta um universo de 400 mil que podemos ter em Sintra. Temos cerca de 400 aderentes no setor não doméstico, portanto estamos a falar dos grandes produtores, do canal Oreca, e cerca de 100 entidades no circuito exclusivo, onde se englobam também a questão das escolas e de outros grandes produtores, como hotéis ou outras escolas que façam parte deste processo. E, portanto, basicamente era isto. Antes de fechar com o vídeo, que eu acho que o vídeo é a seguir, era apelar-vos novamente para nos ajudarem a comunicar este projeto, para dizerem que ele existe, que é bom, que faz bem ao ambiente, que também faz bem à carteira, porque dá um desconto no final do mês, está bem? É aqui? É aqui se ele passar.
E é isto, obrigado. Obrigado. Tá? A sessão segue agora com a apresentação Os Desperdícios Alimentares e Elaboração de Menus, pelo formador Frederico Graciano, coordenador do curso de Cozinha Pastelaria da EPAV de Colares. Tem formação profissional da Escola de Hotelaria de Turismo de Portugal, na área de cozinha. Trabalhou em alguns hotéis como cozinheiro, estando na EPAV há cerca de 3 anos como formador nas áreas teóricas e práticas de cozinha, sendo o orientador de estágio dos alunos do curso. Boa tarde a todos. O meu nome é Frederico Graciano, sou o coordenador do curso de cozinha da EPAV de Colares e venho aqui falar-vos um bocadinho sobre o desperdício alimentar e a importância de elaboração dos menus nesse sentido. Okay? Na minha experiência como cozinheiro e também como professor, é muito importante nós estarmos focados também em reduzir o nosso desperdício alimentar. Convertendo o que nós chamamos os desperdícios, as cascas, os caroços, em caldos. Okay? Facilmente nós compramos aqueles cubinhos mágicos, como nós costumamos chamar, e dissolvemos em água, que estão cheios de... Como é que eu ia te explicar? De coisas que não são muito benéficas para a nossa saúde. E através dos desperdícios conseguimos elaborar um caldo muito mais saboroso e muito mais saudável. O intuito do combate ao desperdício alimentar é olharmos para o alimento como um todo. Do estilo, eu tenho uma batata, se eu descascar a minha batata, consigo fazer a minha casca da batata frita, servi-la com uma maionese, okay? E consigo utilizar essa batata para uma sopa, okay? Consigo fazer um acompanhamento para o meu jantar, okay? E utilizo só uma batata. Okay? Quando nós falamos em elaboração dos menus, temos de ter em atenção os seguintes fatores: a rentabilização do produto, como eu aqui referi, utilizar a batata em várias confecções, selecionar produtos sazonais, como por exemplo, estamos na altura do outono, já puxa aqueles paladares mais reconfortantes do outono, em que nós utilizamos, por exemplo, ali um cogumelo e utilizamos o pé do cogumelo para fazer o recheio, e respeitar acima de tudo o produto. Eu, como cozinheiro, e temos aqui presentes alunos do curso de cozinha e de pastelaria também, nós focamos muito e, mesmo nas nossas aulas, eu falo muito sobre o combater o desperdício alimentar. Porque só temos um planeta. Okay? E nós aqui temos que começar, desde os nossos alunos, a ensinar-lhes e a fazê-los perceber que não há plano B. Então batalhamos muito nisto, mesmo em casa, evitem o desperdício, mesmo nas nossas cozinhas, e eles veem-nos a nossa atitude, o nosso respeito para com a matéria-prima, em que nós temos mesmo que olhar para aquilo como o nosso futuro. Okay? Agora, num regime mais profissional, nós temos que ter também atenção que, quando nós planificamos e elaboramos um menu, temos sempre que planificar e perceber o que é que vamos gastar. E para isso nós temos a criação das fichas técnicas, e a ficha técnica é uma folha, digamos assim, que nos permite calcular a quantidade exata de produtos a utilizar. E ao nós calcularmos essa quantidade exata, automaticamente já estamos a reduzir o nosso desperdício alimentar. Porque se eu vou fazer um jantar para 5 pessoas, não vou gastar o mesmo de produtos e de matéria-prima que iria fazer para 50. E esses cálculos, pode parecer que não, e nós às vezes batalhamos muito, que na cozinha, a cozinha não é só tachos, não é só panelas, não é só a adrenalina do serviço, é também esta parte mais organizacional, de eu ter que me sentar, fazer a minha ficha técnica, perceber o que é que vou fazer, o que é que vou comprar. Se vou precisar de 1 kg de cebola, não vou comprar 2. Okay? Se eu vou precisar se eu tenho 2 pratos que levam o mesmo ingrediente,
eu se calhar consigo rentabilizar o mesmo produto para os 2 pratos. E nós assim conseguimos, quase de uma forma inconsciente, digamos assim, se mecanizarmos todo este processo, esta ideia, conseguimos quase por nós combater o desperdício alimentar. É claro que depois também temos que utilizar algumas técnicas de cozinha e temos também utensílios que nos vão ajudar a combater esse desperdício. Okay? Vou-vos dar um exemplo. Eu tenho uma cebola. Tenho uma cebola e uma cabeça de alho. Okay? Eu vou descascar a minha cebola e vou reservar essas cascas e as cascas do alho. E o que é que eu vou fazer? Vou colocar num desidratador, isto é um desidratador doméstico, em que o que é que eu posso fazer? Aproveitar essas cascas, desidratando-as, ou seja, retirando-lhes a umidade, triturar e aromatizar, por exemplo, o sal que vou temperar para temperar a minha refeição no dia-a-dia. E posso utilizar a cebola, por exemplo, para fazer o meu refogado, do qual vou usar a casca da cebola para temperar esse refogado. Okay? E assim conseguimos rentabilizar. Depois, numa vertente assim um bocadinho mais técnica, podemos conservar os nossos alimentos em vácuo, ou seja, colocamos dentro de uns sacos próprios, em que utilizamos estas máquinas que retiram o ar e selam hermeticamente, em que depois nós podemos fazer o seguinte, podemos armazená-las em segurança nos nossos congeladores, nos nossos frigoríficos, ou então utilizar, elevando um bocadinho já aqui a fasquia e colocando já aqui também o patamar na alta cozinha, fazer a cozedura em sous vide. A cozedura em sous vide é uma cozedura a baixa temperatura. E quando nós colocamos algo a baixa temperatura, ela, além de cozinhar de forma uniforme, também nos permite fazer o quê? Eu, quando tenho um produto que está selado a vácuo, eu não preciso de utilizar tanto azeite, tanto sal, tantos condimentos. Ou seja, eu consigo triplicar o sabor com 1/3 da quantidade de temperos. E assim automaticamente já estamos a combater o desperdício alimentar. Eu ia prometer que não vos ia amassar muito e acho que a mensagem passou. E quero agradecer mais uma vez aos SEMAS pela possibilidade de nos darem este palco para falar sobre um tema que é efetivamente muito importante. Muito obrigado. Passamos agora à intervenção de Jerónimo Silva, professor na Escola de Hotelaria de Colares, sobre novas tendências de pastelaria sustentável. Jerónimo Silva é coordenador dos cursos e pastelaria e padaria da EPAV de Colares e formador nas áreas de pastelaria e padaria. Tem a sua formação inicial na área de marketing, tendo depois tirado várias formações na área da gastronomia, cozinha e pastelaria. Foi consultor e chefe de cozinha de vários restaurantes, enveredando há alguns anos pela área de formação nas áreas de gastronomia, principalmente padaria e pastelaria. Está na EPAV desde o início do ano letivo, coordenando a formação dos cursos de padaria e pastelaria, trabalhando com os alunos as componentes práticas e teóricas. Boa tarde a todos, bem-vindos. Bem, primeiramente, vou falar sobre as práticas sustentáveis dentro da pastelaria e, primeiramente, vou falar sobre os pontos principais. Primeiro é a redução do impacto ambiental, a valorização dos ingredientes locais e sazonais, a minimização do desperdício e o compromisso com a saúde e bem-estar do consumidor. Mas antes, vou apresentar a minha aluna do terceiro ano, a Mariana, que acompanhou todo o processo também do Festival da Maçã Rennet, que vai ser um exemplo de uma prática sustentável dentro da pastelaria. Por que a sustentabilidade importa? Temos vários fatores intrínsecos a isso. Mudanças climáticas e produção alimentar, né? Então, quando a gente fala em mudanças climáticas, a gente está percebendo isso, principalmente no continente europeu, em outros continentes, e a produção alimentar em larga escala, que tem um impacto grande dentro do nosso meio ambiente. Consumidores mais conscientes e exigentes,
as regulações ambientais mais rigorosas e a necessidade de inovação na indústria alimentícia. Por causa desses 4 fatores, a sustentabilidade importa. Ingredientes sustentáveis. Dentro da pastelaria e da cozinha também, nós temos agora uma tendência de estar buscando priorizar a utilização de ingredientes sustentáveis. Então, uma das dicas que eu posso passar para vocês é procurar ingredientes locais e orgânicos. Aqui a região de Sintra é muito rica nesse aspecto. Alternativas vegetais, como leites e óleos vegetais, farias integrais e menos processadas e subprodutos de reaproveitamento. Um exemplo disso foi o Festival da Maçã Reneta. Para fazer as maçanatas, nós utilizamos a maçã e temos um excedente das cascas e do caroço da maçã, que pode ter 2 destinos. Ou pode ir para a compostagem, ou no nosso caso nós utilizamos para produzir uma geleia. Então, com isso aí, a gente fez uma produção grande de geleia de maçã. Boa tarde a todos outra vez, novamente. Eu vim aqui falar de técnicas de produção na pastelaria que são técnicas mais sustentáveis. Vamos começar, obviamente, com o uso de energia, porque se nós não tivermos energia na pastelaria, pouca coisa podemos fazer. E pronto, uso de energia limpa e em fornos e nos equipamentos que nós utilizamos. Depois, a fermentação natural. Nós temos um exemplo da nossa escola que nós fizemos 2 massas-mães, uma com os restos, lá está, da maçã reineta, com as cascas e com os caroços, fizemos a massa-mãe de maçã, e outra também fizemos de uva, que vai dar também depois, é mais sustentável, e depois vai dar um sabor ligeiro à maçã e à uva, e pronto, nós usamos essa massa-mãe para os nossos pães, para as nossas massas, nos almoços pedagógicos, e pronto, tem vindo a ser um sucesso. Depois temos também a reutilização dos resíduos alimentares, tal como o professor explicou. Nós agora tivemos o Festival da Maçã Reineta e tivemos muitas cascas e muitos caroços que sobravam e nós não íamos de todo deitar para o lixo, então decidimos reaproveitar de outra maneira e fazer as compotas e as geleias. Depois também as preparações em menores quantidades para evitar os excessos, tal como o professor Frederico disse. Se eu vou fazer um jantar ou um almoço para 5 pessoas, vou usar ingredientes que sejam só para 5 pessoas e não vou para 10 e depois vai sobrar e depois acaba por se estragar. Dentro dessa temática também, nas preparações de lotes menores, dentro da pastelaria, é muito importante uma programação prévia do que vai ser produzido, né? Então, por isso, essa preocupação, planejamento adequado, evita o desperdício e impactos no meio ambiente. Soluções ecológicas. Dentro das embalagens, procurar usar embalagens biodegradáveis e compostáveis. A redução do uso de plástico é muito importante. Utilização de folhas e tecidos naturais para decoração de mesas e adornos. E, ultimamente, tem umas tendências de um design mais minimalista, que valoriza o produto, e etiquetas feitas com papel reciclado. São pequenas mudanças nas nossas práticas profissionais que vão gerar impacto a médio e longo prazo dentro do meio ambiente. Tendências de pastelaria sustentável para Portugal. A valorização da gastronomia local, né, como o uso de ingredientes típicos portugueses, como as amêndoas, as nozes das Trás-os-Montes, no caso aqui de Sintra, a maçã reneta, que a gente utilizou muito, e a doceria tradicional repaginada. Reinventar receitas tradicionais com um toque sustentável, como o travesseiro de Sintra ou queijada utilizando farinhas integrais ou opções veganas. Mel na substituição do açúcar refinado, utilizar açúcar orgânico e o aproveitamento integral dos alimentos, como já foi falado. Por que Sintra é o cenário ideal? Nós temos ingredientes locais, uma tradição artesanal na produção dos doces e temos o ecoturismo em alta. Utilizando esse tripé, a gente consegue ter práticas sustentáveis dentro da pastelaria e trazer uma inovação para o mercado. E pronto. Não só o futuro da pastelaria, mas do futuro do planeta também. Temos que começar a pensar de uma maneira mais sustentável e deixar de ser menos... Ok? Está bem? Okay. Estava a dizer que temos que começar a pensar de uma maneira menos consumerista e a gastar menos
seja, neste caso, em desperdício, desperdiçar menos. E pronto, temos de inovar, criar novas receitas que ou gastem menos, ou que, com as receitas que já temos e com os restos dessas receitas, criarmos outras a aproveitar os restos orgânicos e pronto. Temos também de educar as pessoas e dá-las a conhecer e a fazer a sensibilizar as pessoas para o desperdício alimentar, porque, como já foi dito aqui muitas vezes, só temos um planeta e não há plano B. Com isto também inspiramos as pessoas a mudar e a terem um pensamento mais positivo e a pensar de maneira diferente, a gastar menos, a reutilizar e pronto, é com isto que queria dizer que com estes fatores todos que já foram aqui falados, que podemos adoçar o mundo com mais responsabilidade. Muito obrigado a todos. Daremos agora início à apresentação sobre monitorização do desperdício alimentar nos refeitórios pela professora Graça Sobral, coordenadora do Departamento de Ciências Experimentais do Agrupamento de Escolas Agualva Mirasintra. Licenciada em Biologia e mestre em Biologia Humana e Ambiente pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, publicou o trabalho de investigação de mestrado intitulado Excesso de Peso e Estilos de Vida na Adolescência. É, desde 2023, a coordenadora do Departamento de Ciências Experimentais do Agrupamento de Escolas da Agualva Mirasintra. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Queria começar por agradecer ao SEMAS Sintra pelo convite, pela possibilidade de participar aqui na palestra e também pela oportunidade de partilhar convosco uma atividade que estamos a desenvolver em duas escolas do nosso agrupamento, que é a Escola Básica Dom Domingos Jardim e também a Escola Secundária Matias Aires. Portanto, o agrupamento é o Agrupamento de Escolas Agualva Mirasintra e esta atividade foi promovida por uma equipa que também promove a educação para a saúde e também zela muito pelo bem-estar, e aqui estão as caras dessa equipa, que é uma equipa fantástica. Ora, o que é que pensei que seria importante trazer aqui para apresentar a atividade? Como é que ela surgiu? O que é que se pretende com ela? Em que é que consiste? Quem está envolvido? Como foi feita a sensibilização dos alunos que estão, portanto, a desenvolver a atividade? Como é que está a ser feita a monitorização? Quais são os resultados, ainda que muito curtos? E como podemos fazer já assim uma primeira análise? Ora, então, como surgiu a ideia? A ideia surgiu a propósito do Dia Mundial da Alimentação. Este ano a ONU propôs portanto, como tema, o direito aos alimentos para uma vida e futuros melhores. E então, a partir deste tema e conscientes de que os recursos no planeta são finitos, não é? E de que é muito urgente começarmos a fazer uma gestão sustentável e também ao nível dos recursos alimentares, quisemos mostrar aos nossos alunos que as suas decisões podem fazer a diferença, não é? Como todos sabemos. Aquela imagem que foi utilizada para o Dia Mundial contra o Desperdício e que diz salvar o planeta começa no prato. E, portanto, achámos que estava mesmo aqui assim bem para enquadrar toda esta atividade. Ora, o que é que se pretende com ela? O que se pretende com ela é sensibilizar os alunos para a ingestão diária de todos os alimentos que lhes são oferecidos, não é? Nos almoços, e também são alimentos sustentáveis. Nós sabemos que a nossa equipa de nutricionistas zela não só pela seleção de alimentos saudáveis, como também de alimentos que respeitam os princípios da sustentabilidade, e também que eles levem esta sensibilização para casa, não é? Para que transborde o espaço da escola. E claro que, como consequência destas ações, conduzir à redução do desperdício alimentar. Ora, então em que consiste a atividade?
estão envolvidos todos os alunos de 6º e de nono anos da escola, portanto 21 turmas, 11 turmas de 6º e 10 de nono, e foram desafiados a fazer o quê? A pesar diariamente o desperdício alimentar em cada uma das escolas, portanto no refeitório da Dom Domingos Jardim e também da Matias Aires. Quem é que está envolvido para além destes alunos? As funcionárias da cozinha, que são uma ajuda muito grande para tornar possível o processo da pesagem, e também as professoras, os professores, porque também há alguns colegas, professores de ciências naturais. Ora, como é que os alunos foram sensibilizados? Então, a propósito do Dia Mundial da Alimentação, tiveram a oportunidade de visualizar este vídeo que nos mostra a importância da dieta mediterrânica, uma dieta que não nos fala apenas da importância de uma alimentação saudável, mas que promove também os princípios da sustentabilidade e também de estilos de vida saudáveis. Portanto, é uma dieta que promove a saúde em termos gerais, latos, não é? E, portanto, holísticos. E, portanto, temos que promover esta dieta que nos diz aqui muito respeito e que respeita também a nossa cultura e a nossa tradição aqui dos países mais mediterrâneos. A seguir a uma discussão do vídeo, os alunos puderam então analisar aqui estes cartazes, e o primeiro cartaz introduz então o desperdício alimentar, começa pelo conceito, o que é considerado o desperdício alimentar. E é claro que eles sabem todos que são aqueles alimentos que nós poderíamos utilizar, mas que os deitamos para o lixo, não é? Depois fizemos ali uma abordagem da realidade em termos quantitativos no mundo, em Portugal e até aqui a nível local, e então deparamos com quantidades que são absurdamente grandes, não é? Por exemplo, ali o relatório das Nações Unidas de 2022 diz-nos que 1.050 milhões de toneladas de comida foram desperdiçados. Portanto, e dessa quantidade toda de toneladas, 60% proveio de uso doméstico. Depois, a uma escala nacional, temos aqui valores por pessoa e ano, não é? 183,6 quilos, portanto, reparem bem. E a nível de Sintra, portanto, mais local, temos aqui uma escola do primeiro ciclo em que numa semana tivemos o desperdício de 81 quilos. É claro que estes valores trazem-nos preocupação, acresce-nos uma grande responsabilidade na intervenção, não é? Depois passámos à discussão do segundo cartaz, e o segundo cartaz mostra-nos que este desperdício alimentar se traduz também numa pegada ecológica, e temos ali 8 a 10% de recursos que foram utilizados na produção alimentar ou até mesmo na sua transformação e que depois, portanto, foram deitados para o lixo. E o lema e foi esse lema que nós quisemos aqui, está aqui a tremer, quisemos então desafiar os nossos alunos a fazer alguma coisa. Então, pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença. E é claro que para isso é preciso recorrermos ao herói ou à heroína que há em cada um de nós, porque é muito difícil nós mudarmos as nossas atitudes, os nossos comportamentos. E então foi por isso que pusemos aqui assim uma heroína a dizer que é muito importante comer tudo no refeitório, porque todos aqueles alimentos se traduzem em mais saúde e mais vitalidade, e um herói que diz que, para além disso, então reduzimos o desperdício alimentar e também ajudamos o ambiente. Portanto, somos também ecopessoas, não é? E, portanto, a ideia é, vamos todos vestir esta camisola, assumir o compromisso e reduzir o desperdício alimentar. Portanto, e toda esta discussão motivou muitos alunos, porque eles vão muito felizes, eles estão ali, vão muito felizes a fazer todos os dias a pesagem do desperdício. Ora, então, como é que isto tudo acontece? Então, na escola Dom Domingos Jardim temos 11 turmas, fizemos uma calendarização, 10 turmas na Matias Aires, também uma calendarização, cada turma fica responsável
em cada semana de fazer então a pesagem, e cada turma está dividida em 5 grupos e cada grupo vai um dia dessa semana, no intervalo das 2h05, portanto após a refeição do almoço, fazer a pesagem do desperdício. Ora, e depois, o que é que registram aqui nas tabelinhas? Temos uma tabelinha de outubro, não é? Do registro do desperdício de outubro e depois já a de novembro. Registram 2 coisas, o número de refeições servido e também, portanto, a pesagem, não é? O resultado da pesagem. E esta atividade começou na semana do Dia Mundial da Alimentação, portanto, no dia 14 de outubro, e vai terminar no dia 23 de maio. Portanto, eu acho que nós somos aqui pessoas com muita vontade, não é, de ver se os resultados finais são muito melhores, não é, do que os resultados iniciais. Esperemos que sim. Ora, então aqui uma fotografia da pesagem, não é, na Dom Domingos Jardim, ali estão os meninos. Queria dizer-vos que a balança que nós temos é uma balança doméstica e até posso confidenciar que no início do projeto da atividade não tínhamos ainda uma balança como deve ser para cada escola, ainda não temos, vamos ter até ao final de dezembro, e então eu disponibilizei uma e o diretor do agrupamento também a sua. Portanto, estamos aqui todos mesmo a querer fazer esta atividade e a querer que ela dê frutos. E então cá temos nós ali na DDJ e depois a mesma atividade de pesagem na Matias Aires, portanto 6º ano e alunos de 9º ano. Os resultados são estes, portanto, apostámos só por fazer ainda, portanto, por analisar ainda os resultados do mês de outubro, porque vamos fazer uma monitorização mensal, e então o que aqui está são, portanto, os dias da semana, não é? E aqui as 3 semanas de outubro. Portanto, pusemos então em cada quadradinho as duas escolas, o primeiro valor corresponde ao número de refeições servido e depois a seguir o peso do desperdício. Há ali assim 3 dias em que na DDJ não foi possível fazer, portanto, a pesagem por várias razões, mas o que é importante é que vamos continuar a fazer e, portanto, o que interessa é depois aqui o padrão em termos mais gerais. Ora, traduzimos estes valores em gráfico e então temos aqui em gramas por aluno o resultado do mês de outubro, do desperdício do mês de outubro. Então, as barrinhas azuis dizem respeito à DDJ e as barrinhas amarelas à Matias Aires. E, portanto, estamos a ver que os valores são bastante diferentes, não é? E porquê que será que os valores são bastante diferentes? Como é que nós, assim, à partida, podemos interpretar estes resultados? E nós temos aqui, assim, um primeiro, que eu acho que é muito relevante, que é a idade dos alunos. Ora, nós sabemos que a Escola Básica Dom Domingos Jardim é uma escola que tem alunos do 5º ao 8º ano. São alunos mais pequenos, não é? São alunos que também têm menos fome, não é? Menos apetite. É claro que o foco é mais a brincadeira, eles gostam é de se despachar para depois terem tempo para ir brincar e, portanto, se calhar não estão ali tanto tempo. No caso da Matias Aires, portanto, a idade já é diferente, é uma escola que é secundária, tem alunos do 9º até ao 12º e, por um lado, tem mais fome, não é? Portanto, demoram mais tempo a saciá-la e, por outro lado, há já um convívio que se gera ali à mesa e, portanto, promove também uma ingestão mais prolongada dos alimentos. Um outro fator, a ementa. Foi muito interessante porque os 2 dias em que houve mais desperdício em ambas as escolas foram coincidentes, portanto, os 2 dias em que houve mais desperdício na Matias Aires foram também aqueles em que houve mais desperdício na DDJ e eu fui ver qual era a ementa. E então, numa delas era a caldeirada do Atlântico e na outra era a feijoada de choques. Portanto, parece que os nossos alunos não gostam muito destas 2 ementas. Depois, temos ali outros fatores. E outros fatores, o que é que nós nos lembramos? Lembramos que, sobretudo, os alunos mais pequenos levam de casa uma lancheira muito bem recheada, não é? E, portanto, se não comerem tanto
lá no refeitório, podem depois, sim, ao longo do dia, comer outro tipo de alimentos que os pais colocam lá na sua lancheira e que às vezes até não é desejáveis, como nós sabemos. Ora, e o que é que nós queremos? O que nós queremos acho que está a ser conseguido, porque não são só os alunos do 6º e do 9º ano que estão aqui a ser visados, porque os cartazes, bem como aquela grelha de registro, estão na parede de ambos os refeitórios e são os outros alunos e também os nossos colegas que lá vão almoçar e que veem e que estão preocupados com os números. Mas como é que é possível um número tão elevado? Como é que nós desperdiçamos tantos alimentos? E é claro que esta sensibilização está a passar para outras pessoas e o que é importante é que nós estejamos unidos, não é? Ou melhor, contra este desperdício, para que nós consigamos ter um planeta colorido, não é? Um planeta que continua a abrigar não só a humanidade, como todos os outros seres vivos, não é? Porque nós vivemos todos em sintonia e não conseguimos viver sem todos os outros seres vivos. E às vezes eu tenho pena que nos esqueçamos um bocadinho deste binómio, não é? Nós só vivemos porque existem os outros seres vivos e o planeta só existe se existirmos todos, não é? E era este apelo que eu queria fazer-vos. Antes de terminar, eu só queria pedir uma salva de palmas para os meninos do 6º ano e do 9º que vieram aqui hoje e que são eles que estão a fazer este trabalho todo. E os meus colegas. Muito obrigada. Por fim, para nos dar uma visão sobre o Concelho de Sintra, Raquel Ferreira traz-nos a apresentação Sintra Creche Saudável, Saúde na Mesa, Atividade Física e Ambiente Alimentar Escolar. Raquel Ferreira é nutricionista especialista em nutrição comunitária e saúde pública e é coordenadora do Núcleo de Educação e Qualidade Alimentar da Câmara Municipal de Sintra. Olá, boa tarde. Os jovens ainda estão acordados? Sim? Está a ser muito aborrecido ou não? Não? Está a ser fixe? Boa. Então, olha, pediram-me aqui para falar... desculpa, está bem. Do Sintra Creche Saudável. Já alguém ouviu falar sobre o Sintra Creche Saudável? Sintra Creche Saudável. Vocês são do agrupamento da Galvamira Sintra, do 6º ano. E andavam na escola do agrupamento, no primeiro ciclo? Não, tu não andavas. Ora bem, então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao SEMAS pelo convite e dizer-vos que é uma grande honra estar aqui e também felicitar a professora Graça Sobral pelo trabalho incrível que está a fazer. Ora, vocês sabem que as autarquias agora têm grande poder, não é? E ainda bem, porque estando mais próximos de vós e da população, vão conseguir seguramente ser mais útil para conseguirmos aqui resolver umas quantas questões que dizem respeito a todos nós. Ora, o Sintra Creche Saudável é uma intervenção que visa promover estilos de vida saudáveis em crianças do primeiro ciclo no Concelho de Sintra. E temos esta visão, a criança a crescer saudável, e este é o centro, não é? Porque as crianças serão os adultos da amanhã, e já foi aqui dito que só temos um planeta. E, portanto, se queremos, não é, que este planeta se mantenha, é importante que as crianças cresçam saudáveis. E temos estes 3 eixos, a literacia alimentar, que é, quem é que aqui gosta de comer fast food, pizzas? Exato. E está tudo certo, não é? A questão é quando só comemos esse tipo de alimentos e depois a sopa, e agora perguntava, dos presentes, quem é que come sopa ao almoço? Quem é que comeu a sopa ao almoço? Ok, obrigada. E quem é que comeu ontem sopa
ao jantar? Obrigada. E quem é que gosta de sopa? Ela. Defende a sopa. Canja não é sopa, está bem? É água de cozer galinha. Bem, então, o que é que percebemos? Que temos uma prevalência, portanto, temos muitos meninos, 32% das nossas crianças têm peso a mais. E não é só por uma questão de ser mais bonito, não é? Queremos ser todos muito elegantes, tem a ver com questões de saúde. Eu não sei se vocês sabem, mas 42% da nossa população adulta, dos nossos adultos, são hipertensos, têm a tensão alta. E sabem porque é uma das razões principais para a tensão alta? Quem é que sabe? Não acredito, não saibam, nunca ouviram isso? Professores, ajudem lá. Porque... tens ali. Levanta. Como é que te chamas? Ora bem, vocês estão a ouvir? Tens que repetir. Anda cá para o pé, vem cá, anda cá ao pé de mim. Não consegues passar? Anda, tu consegues. É muito longe. Eu estava a dizer, pronto, a atividade física vai afetar muito, pois na parte da alimentação tem a parte, pronto, geralmente os condimentos, quando se abusa muito no sal, mas também em gorduras saturadas, vai aumentar a pressão arterial, e depois tem outros fatores externos que a pessoa pode estar a tomar algum medicamento que também pode causar esse aumento de tensão, pronto. Mas depois há um problema. Geralmente as pessoas pensam que a primeira solução e a melhor é tomar outros medicamentos para contrariar, mas isso vai ser o primeiro passo para caírem numa cadeia, ou seja, uma bola de neve que vai acabar por trazer mais problemas no geral. Ou seja, a primeira mudança vem em nós, é querer mudar, por exemplo, na alimentação e na atividade física, que coisas que nós podemos fazer. Coisas como 30 minutos de atividade cardiovascular, seja uma caminhada ou uma corrida, já consegue fazer abaixa, por exemplo, muito, acho que se não me engano, baixa 30% o HDL, não, o LDL, que é o nosso colesterol negativo. Pronto, e ao baixar esse colesterol negativo, temos menor pressão arterial e menores chances de ter ataques cardíacos e bloqueios no sanguíneos e essas coisas todas negativas. Ora, pronto, o Rafael podia ir ali para a frente e obrigada, Rafael. Ficaram a perceber todos, não é? Então, como estamos mesmo muito preocupados com isto, nasceu aqui o Sinta Cresce Saudável. É a Câmara de Sinta, obviamente, que promove esta intervenção, mas somos muitos parceiros. Temos aqui as universidades, nomeadamente a Faculdade de Medicina de Lisboa, a Faculdade de Motricidade Humana, que é onde existe cursos de professores de atividade física, e já estamos aqui em 18 agrupamentos de escolas. Já tivemos esta responsabilidade de ter ganho alguns prémios, quer nacional, quer internacional, e há esta preocupação de divulgar estes resultados, precisamente para que outros municípios possam adotar estas metodologias. E este ano estamos em 18 agrupamentos de escolas no concelho de Sintra, são 20, a crescer saudável. Estamos a atingir cerca de 11.500 crianças. E o que é que consiste esta intervenção? Tem 3 eixos. O ambiente alimentar escolar, com os almoços e os lanches escolares, e a construção de uma política alimentar dos lanches, para que os alimentos que vêm das lancheiras de casa, que respeitem estes princípios de uma alimentação saudável e sustentável, a atividade física e a saúde na mesa. Ora, a alimentação escolar, nós damos muitas refeições em refeitórios escolares. Quem é que aqui costuma ir ao refeitório escolar? Eu pedi que os alunos da EPAV agora... Quem é que vai ao refeitório escolar? E não vão porquê? Porquê gostas mais? Diz lá. Olha a comida da escola. Não. Fala lá, diz. Como é que te chamas? Luís, Então, Luís, diz lá. Porquê é que tu não gostas da comida da escola? bem, normalmente
Antigamente eu ia para casa almoçar, só que acabei por começar a ir para a escola, porque normalmente sou eu que faço a minha comida para o almoço, então pronto, a preguiça ataca, então comecei a almoçar na escola. Não gosto muito, mas eu de uma forma ou outra vou ter que acabar por comer, senão vou passar fome. Obrigada. Queres falar? Eu também. Não muito. Eu só como porque se não comer, quando eu chego a casa, não vai ser muito bom. Então é obrigatório comer. Mas há comidas que fazem muito bem e devemos sim comer. Muito bem. Obrigada. Uma salva de palmas para eles. Então, reparem uma coisa. Nem sempre, se calhar lá em casa, vocês gostam daquilo que os pais fazem para o jantar, certo? É muito difícil agradarmos a todos. Agora imaginem conseguirmos todos os dias agradar a 25, 23, 25 mil crianças e jovens no nosso concelho. É mesmo muito difícil. Agora, a alimentação escolar é mesmo muito importante. Aliás, é a Organização Mundial de Saúde que diz que deve ser uma prioridade em todas as políticas escolares. Porquê? Porque se pensa, e sabe-se que é o que diz a ciência, que se uma criança e um jovem estiver bem alimentado, certo? Há de ter maior aproveitamento escolar e no futuro terá melhores condições de vida do que alguém que não tenha tanto acesso a esta alimentação saudável e que depois tenha problemas no futuro. Ora, mas também não é a equipa das nutricionistas da Câmara que dizem estas coisas. Há uns senhores do Ministério da Educação, que são eles que emitem estas orientações e que dizem que o refeitório escolar não é um restaurante, é um espaço de educação alimentar. E da mesma maneira que nós aprendemos na escola a contar, a escrever e outras coisas que tais, também devemos aprender a comer. Ora, e já a professora aqui falou da dieta mediterrânica e assim é o nosso património, não é? O refogado, que já ouvi aqui falar dos professores da EPAV. Portanto, não são cozidos e grelhados, não. É comida saborosa, as caldeiradas, os ensopados, as açordas que vocês comem na escola e que às vezes não gostam. Mas isto porquê? Porque é a nossa tradição. Senão, qualquer dia, vocês só conhecem os hambúrgueres, as pizzas e pouco mais. E este sim, é um padrão mais sustentável e mais saudável do mundo. Tem esta noção? Esta dieta mediterrânica que é nossa é um dos padrões mais saudáveis e sustentáveis do mundo. E depois, nas vossas aulas, vão pesquisar, porque, por exemplo, carne vermelha nós não devíamos comer mais do que 2 vezes por semana. E os adolescentes comem mais de 100 gramas de carne por dia. Pelo menos 44% dos adolescentes rapazes excedem as 100 gramas diárias de carne vermelha. Não é sustentável. Se todos num planeta comessem como os adolescentes portugueses, e não só, os adultos também, obviamente não têm bons hábitos alimentares, já não tínhamos planeta. Ora, esta é a nossa equipa que todos os dias e diariamente não só faz as emendas, como acompanha esta questão da alimentação escolar. Nós temos 16 semanas de pratos diferentes, em que uma vez por semana não damos carne nem peixe nas refeições, precisamente por esta questão da sustentabilidade. A carne, sobretudo a vermelha, a de vaca, tem muito mais emissões de gases de efeito de estufa do que um alimento vegetal e, mais uma vez, estamos a educar. E temos, então, estas 3 opções diárias para os jovens mais crescidos. Queres fazer uma pergunta? Eu queria perguntar se a pressão arterial também afeta crianças. Ora bem, afeta, sim senhora, a pressão arterial todos temos, não é? Mas, precisamente por este excesso de peso a mais que as crianças têm, também começa a afetar as crianças cada vez mais cedo. Mas não te assustes, está bem? Não te assustes. Olha, aqui são algumas opções do Mediterrâneo, que é a nossa emenda dita normal, em que temos aqui alguns pratos
temos este Cool Fest, que às vezes, parece-te bem? Melhor aspecto? Pronto. E temos sempre a nossa opção veggie. Tá? Parece bem? E temos também algumas emendas culturais. E cumprimos com o sal. Portanto, no refeitório escolar, que se vocês lá almoçarem, o sal, e às vezes queixam-se, não é? Ai, a comida é muito insonsa, a comida não tem sal. Não, não, tem sal. Tem o sal adequado para garantir um crescimento saudável. E temos também os lanches escolares, mas só para o primeiro ciclo, em que fornecemos estes alimentos saudáveis. Claro que era muito mais giro, tivesse ali um donut, não era? Era mais apetecível? Não, com certeza que não. Ora, e depois, lá está, como só a equipa do refeitório não é suficiente para promover esta alimentação saudável, percebemos que tínhamos que ser com todos, e acima de tudo com os docentes, porque esses é que estão todos os dias com as crianças, neste caso o primeiro ciclo. E então temos aqui esta saúde na mesa, que estas escolas, os meninos destas escolas, têm semanalmente ou quinzenalmente, depende da escola, uma sessão de educação alimentar, maioritariamente prática, dada pelos professores, nestas áreas temáticas, nomeadamente a sustentabilidade alimentar. Há aqui várias atividades e algumas imagens de atividades que os meninos fazem na sala de aula com o professor titular, nomeadamente esta questão do desperdício alimentar. Temos depois também a atividade física, porque é muito importante, não sei se sabem, mas nós somos o país mais sedentário da Europa, e em conjunto com as crianças e com os professores e com as famílias, estamos estado a criar esta política de lanche, que é o quê? Regras. Regras para aquilo que são os alimentos que vêm de casa, porque a escola é um espaço promotor de saúde. Não faz sentido vocês estarem a aprender a roda dos alimentos e depois a seguir abrirem um pacote, e passa a expressão da marca, uns Doritos, não é? A meio da manhã. E então, isto tem feito com que no Concelho de Sintra nós tenhamos conseguido reduzir, ou aumentado neste caso, os lanches verdes. São lanches constituídos apenas por alimentos saudáveis, 19% na manhã e 19% no lanche da tarde. E menos 12% de manhã e 13% à tarde, menos lixo alimentar. Estamos a falar de alimentos vermelhos, são aqueles alimentos que não deviam estar no ambiente, não deviam ser consumidos nunca, muito menos na escola. E agora queremos fazer o mesmo para o desperdício alimentar. Criar regras para como é que nós todos juntos vamos conseguir combater o desperdício alimentar na escola. Eu acho que já estou aqui a passar um bocadinho do tempo e portanto, queria só mostrar este Good Food, Good Loop, que a professora também, a Graça, já partilhou aqui estas imagens, e que foi aqui um projeto piloto que tivemos a fazer aqui em Sintra, em que já está. Ainda temos? Então pronto. Em que queríamos, vamos lá ver, o desperdício alimentar é preocupante, mas sobretudo porque se vai para o lixo, não está aí para a barriga dos meninos, não é? E o que é que acham que é desperdiçado? Contem-me lá. Quem é que acha? O que é que se desperdiça? O que é que se desperdiça? Conta-me lá. Achas que é batatas fritas? No dia que é batatas fritas, achas que as batatas fritas ficam no prato ou vão para a barriga? Eu acho que vão para a barriga. Então e a sopa? Epá, para mim depende da sopa. Não é qualquer sopa que eu gosto. Sim, mas no geral, não estou a falar de ti, no refeitório. No refeitório quase nunca só servem a sopa que seja assim tão apetitosa. Portanto, acho que uma boa parte da sopa da maioria da gente vai mesmo para o lixo. E aqui, os alunos, têm alguma ideia do que é que vai para o lixo? O que é que os meninos nos refeitórios escolares deixam no prato? Alguém quer arriscar? Desculpa. Não, era sobre isto. Eu acho que na nossa escola, nas outras também deve ser, mas pronto, eu só posso dar o exemplo da minha escola porque é onde eu estou. Na minha escola
eu acho que há bastante comida que nós estamos constantemente a desperdiçar comida. Muita comida que podia ser aproveitada ou que não desperdiçada, porque às vezes não tem a ver, porque a comida está sempre em bom estado. Tem a ver que há muitas pessoas que simplesmente ou gostam menos daquilo ou isso e não se dão ao esforço de comer. E eu acho que as pessoas podiam fazer um bocadinho mais de esforço para não ser desperdiçada tanta comida e, por exemplo, se calhar não gosto tanto não gosto tanto da cenoura, ou então não gosto tanto deste peixe, mas se calhar vou comer que é para não haver tanto desperdício. Ora bem, vocês ouviram? Ai, não ouviram. Não, se calhar não está. Está? Estavam a fazer muito ruído. Como é que te chamas? Gustavo. O Gustavo estava a dizer que era melhor, às vezes não gostamos muito de determinados alimentos, mas devíamos fazer um esforço para comer, para não desperdiçar. Era isto, Gustavo? Então, o que fica no prato é de facto é a sopa e os vegetais, que é mesmo muito difícil de consumirem. E portanto, aqui este Good Food, Good Loop, foi um projeto que se tentou realmente aliar esta questão, que é diminuirmos o desperdício para ganharmos boas práticas alimentares. Porque o objetivo é, de facto, que as crianças e os jovens tenham uma alimentação e ingiram essa quantidade de vegetais necessária. A Organização Mundial de Saúde recomenda 400 gramas de frutas e vegetais por dia. Agora vão ficar a pensar se vocês cumprem esta recomendação, para não termos problemas no futuro. Ora, foi em Dom Carlos, e consistiu também em medir o desperdício alimentar, com um protocolo, e os meninos tiveram a medir o desperdício alimentar. Reunimos a comunidade, reunimos toda a gente a perguntar, isto é um problema grande ou pequenino? Acham que isto do desperdício alimentar é grande? É um problema grande ou pequenino? É grande, não é? Pronto. Tivemos a fazer sessões educativas com os alunos mais velhos, recolhemos estes dados e perguntámos aos jovens como é que estes dados, estes 66 quilos de comida que foi desperdiçada, que isto equivale a 192 refeições completas, como é que isso os fazia sentir? E eles disseram normal, alguns triste, preocupados. Depois também fizemos, então, sessões com os meninos de Figueira Castelo Rodrigo, porque participámos também com os alunos lá de cima. Foram feitas várias atividades e as crianças gostaram das atividades. Dizem que aprenderam coisas novas sobre o desperdício alimentar. Acharam que desperdiçavam menos comida no dia-a-dia depois destas atividades. Os jovens gostaram de participar neste projeto, disseram que aprenderam coisas novas para a vida, recomendavam a participação deste projeto a outros colegas. O que é que eles gostaram mais? De tudo, das crianças e dos jovens, não é? Ficaram muito sensibilizados por poder intervir com os colegas mais novos. Os professores do primeiro ciclo também gostaram destas atividades, acharam que notaram uma redução do desperdício alimentar, que havia menos meninos a desperdiçar comida, consideram que estas atividades foram muito importantes para os seus alunos, que desenvolveram competências e também acharam que os alunos passaram a desperdiçar menos comida depois destas atividades. E os professores do terceiro ciclo também gostaram do projeto. Agora eu pergunto-vos, vocês acham que conseguimos reduzir o desperdício alimentar? Quem acha que sim? Quem acha que não? Lamentavelmente, em termos de desperdício concreto, não. Isto porquê? Porque o problema do desperdício alimentar é muito complexo. E problemas complexos precisam de respostas complexas.
e respostas complexas, será todos juntos, como a professora está a fazer, na sua escola, com os seus alunos, com as funcionárias, com toda a gente que está lá, o que é que nós podemos fazer para reduzir este problema do desperdício? E, já disse aqui aos colegas do SEMAS, na Finlândia tem uma maquineta destas. Diz que esta maquineta, não vi, foi uma professora que lá foi que me veio contar, que quando os alunos vão colocar, não é, os restos do prato, aquele ecrã, quando excede as tais 100 e tal gramas, estão a ver, faz assim uma cara feia, vermelha, e aquilo dá um sonoro assim, pó. E eu queria perguntar-vos, vocês acham que isto funcionaria? Não. Como é que te chamas? Desculpe, sim, desculpe. Eu acho que o problema do desperdício alimentar, primeiro, não tem uma resposta assim tão complexa quanto isso e não é preciso ir à Finlândia. Nas escolas, então, sobretudo, nós somos alunos de secundário, mas estão ali crianças de um ano mais baixo e nós, às vezes, não é falta de sal, nós não precisamos de mais sal na nossa comida. Eu lá em casa, ninguém mete sal na comida, mas metemos condimento e a comida tem sabor e não vai para o lixo. Na escola, metem quê? 2 ou 3 coisinhas de sal e não metem mais nada. Claro que as pessoas não comem. O que é que acontece? Uma refeição no refeitório da escola custa 1,60 €. O ano passado eu comia lá 3 vezes por semana, em Santa Maria. Custa 1,60 €, eu comia 3 vezes por semana. 1 €, melhor ainda. Agora, quantas vezes é que eu não saía de lá e ia ao bar, que é exatamente ao lado, ou ia ao Pingo Doce comprar qualquer coisa porque não comi, porque não gostei, a comida não tinha sabor, e não é aquela cena, ok, vai ficar aqui, isso é bom, é mau. Não conseguia comer. Então, querem nos dar... Eu a seguir ia ter 2 aulas de Fisicoquímica. Como é que eu ia para uma aula de Fisicoquímica sem me alimentar de uma boa comida saborosa? Não ia. Porcarias. Comia porcarias. Porquê? Porque era barato, não tão barato como a comida da escola, mas ao menos tinha sabor e enchia-me. Ainda estou no secundário. Em Santa Maria? Em Santa Maria. E aceitas um convite para almoçar? Em Santa Maria? Fazes-me companhia? Boa. Vá? Podemos ir lá ou não? Fica combinado, Leonor. E é isto. É difícil, mas se estivermos todos juntos, Leonor, vamos combinar um almoço. Obrigada. Chegamos ao fim da nossa palestra, restando agradecer a todos os oradores e aos que nos acompanharam presencialmente. Ainda uma palavra de agradecimento aos alunos do curso técnico de audiovisuais da Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra, pelo apoio à gravação desta sessão. De seguida, convidamos todos a um pequeno coffee break preparado pelos alunos da EPAV aqui à saída. Obrigado. Bem-aja.